Para ouvir as mensagens, acesse facebook.com Servo de Deus Cláudio Martins. Acesse também o nosso canal do YouTube e cânticosccb.com.br. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Hoje é dia 29 de março de 2020, Deus me trouxe a sua palavra em Gênesis capítulo 6. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. E aconteceu que como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Amém, Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Deus mostra pela sua palavra a maldade do homem. Quando diz o homem, refere-se ao ser humano, homem e mulher. E nós vemos a maldade do ser humano na face desta terra. E a palavra de Deus diz que tudo que era mal o homem fazia, o ser humano fazia. Versículo 5: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. E hoje vemos, meus irmãos, a mesma coisa continua. Mesmo Deus usado Noé para pregar o Evangelho, a palavra da salvação, por 100 anos pregando, eles não creram, e Deus mandou as chuvas, o dilúvio, e somente aqueles que estavam na arca, que Deus fechou a porta, betumou por lá de fora, somente aqueles foram salvos. Noé e mais a sua família, 8 pessoas, 8 almas foram salvas, e todos pereceram nas águas do dilúvio. Por mais de 1 ano, a arca ficou sobre a face das águas. E hoje nós vemos a maldade alastrada na mente do homem. O mesmo demônio, o mesmo Satanás que ofereceu para Jesus no deserto, os reinos deste mundo, ainda oferece em toda a terra. As seitas satânicas, que está espalhada por sobre a terra, que pertence ao diabo, tem dominado este mundo pelo dinheiro, pelo poder, pela fama. E muitos acham que estão protegidos porque pertencem a essa seita satânica. Mas diz lá em Apocalipse que no dia da volta do Cordeiro do Senhor Jesus Cristo, eles dirão: montes, caí sobre nós, e entrarão nas cavernas, mas não vai ter quem os proteja. O seu dinheiro não vai salvar naquele dia da ira do Cordeiro. Serão envergonhados e confundidos, porque amaram a mamon, amaram o dinheiro. E nós vemos a maldade, criando vírus em laboratório, as pestes que o Senhor Jesus disse em Mateus 24, em Lucas 21, as pestes, epidemias que irão surgir. E nós vemos que o homem, pela sua malignidade, pela ambição pelo dinheiro, tem criado vírus. Do mesmo modo que eles multiplicaram a genética do trigo, adulteraram o trigo, modificaram para facilitar a colheita do seu plantio, e o trigo modificou
400 vezes mais aumentou o glúten, que causa doença, que alimenta a indústria farmacêutica pelo poder do dinheiro. Eles mudam a genética, criam pestes em laboratórios, criam alimentos que adoecem as pessoas. Em Oséias 4, versículo 6 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Mas o Senhor Jesus disse: não temai aqueles que matam o corpo e nada mais podem fazer. Antes, temais aquele que não só pode matar o corpo, mas lançar a alma no inferno. A esse eu digo temais. Então nós vemos a maldade do homem, criando agora uma crise mundial. E diz a palavra de Deus que essa crise ela vai acontecer, ouvinte. Porque Deus entregará a pessoa porque não deu crédito à verdade, ao espírito do erro para ser enganado. Está lá em Tessalonicenses. Não deram crédito à verdade, então vão ser enganados, não vão reconhecer. A Bíblia diz que o inimigo ele vai se passar pelo falso Messias, pelo falso Cristo, quando disserem: eis que ele está aqui, eis que ele está lá, não sigais. Porque Jesus virá entre as nuvens do céu como um relâmpago, e todo o olho o verá. Então Satanás vai fazer a falsa aparição de Jesus. Talvez, pode ser que ele use o projeto da tecnologia. Tem um projeto aí chamado Blue Beam, um projeto eletrônico que cria uns hologramas nos céus. A Bíblia diz que ele transfigura-se em anjo de luz, que faz até fogo descer do céu. Então ele vai se passar passar por Cristo, o falso Cristo, e enganará muitos. Meus irmãos, aquele que conhece o Senhor Jesus, ouve a voz do Senhor Jesus, não segue o mercenário, mas segue o Senhor Jesus Cristo. Então confie em Deus neste tempo. Pelo que nós vemos pelos sinais, está próximo a grande tribulação na face desta terra, mas em Apocalipse 3, versículo 10, diz a palavra de Deus, que Deus vai guardar o seu povo na grande tentação que há de vir sobre o mundo inteiro, para tentar os que habitam na terra. Deus vai guardar o seu povo. E nós vemos a maldade do coração do homem, pelo poder, pela ganância. Certa vez disseram que queriam construir uma torre, a Torre de Babel, para que seus nomes fossem conhecidos, ou seja, o seu poder fosse espalhado sobre a face da terra. A intenção de dominar era dominar o mundo. Assim foi com o rei Nabucodonosor. Então construíram a Torre de Babel, mas Deus fez a confusão de línguas, e Deus deixou que a humanidade crescesse. Mesmo salvando Noé e a sua família, o pecado alastrado desde Adão e Eva, ele continuou na face desta terra. Mesmo Sodoma e Gomorra, o justo Ló foi salvo, as suas duas filhas, mas a sua esposa olhou para trás e virou estátua de sal. E Deus mandou fogo na cidade de Sodoma e Gomorra, mas o pecado continuou na face da terra. Quando o Senhor Jesus veio nesta terra em Jerusalém, o pecado ainda estava lastrado na terra. Mesmo por 400 anos que Deus não falava com o seu povo, o pecado estava lastrado na face desta terra. Jerusalém era dominado por Roma. E hoje nós vemos, meus irmãos, vemos Deus operando. E o pecado continua lastrado na face desta terra. E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho Jesus Cristo para a apropriação dos nossos pecados, para nos resgatar da morte eterna. Mas a maldade do homem, os desejos do seu coração ainda é mau. Ainda é satânico, diabólico. O homem, ele quer dominar o mundo, ele quer o poder, ele quer ocupar o lugar de Deus. A Bíblia diz que o anticristo ele entrará no templo de Deus como se fosse Deus e sentará no trono como se fosse Deus, para enganar os judeus, para enganar o povo que não deu crédito à verdade. Mas para vós, para você ouvinte que está ouvindo esta palavra, entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, não adie mais. Se você morrer amanhã, se esse vírus te matar, como é que você vai se apresentar naquele dia diante do teu Deus? Vai dizer que não ouviu a palavra? Você ouviu a palavra, você ouviu o Evangelho, então aproveita a oportunidade hoje, caia de joelhos, receba o Senhor Jesus Cristo como o único Salvador na tua vida, e Deus salvará a tua alma naquele dia, porque a árvore, onde ela cair, ela vai ficar. Aonde a árvore cair, ela vai ficar. Então faça um concerto com o teu Deus enquanto é tempo, porque Noé pregou e eles não deram crédito.
Jesus disse que a sua vinda vai ser como nos dias de Noé. Casavam, se davam em casamento, compravam, vendiam, até o dia em que Noé entrou na arca. Então vai ser assim, meu irmão, minha irmã. A volta do Senhor Jesus Cristo vai ser num piscar de olhos, vai ser como um relâmpago. Todo olho verá, todo olho verá. Faça um concerto com o teu Deus hoje. Hoje as portas da casa de Deus, do templo, estão fechadas. O pastor será ferido e as ovelhas ficarão dispersas. Hoje as igrejas estão fechadas, mas nós somos a igreja do Senhor Jesus na face desta terra. As portas do templo estão fechadas, mas a porta do céu, a porta da graça, que é o Senhor Jesus Cristo, está aberta. Entregue a tua vida ao Senhor Jesus. Não adie mais. Amanhã pode ser tarde demais. Deus não quer que ninguém se perca. Ele não quer que ninguém se perca. Ele deu 100 anos para Noé pregar a palavra. O apóstolo Pedro diz na segunda carta, no capítulo 3, que mil anos é um dia para Deus. E que Deus é longânimo, não querendo que ninguém se perca. Mas Ele quer salvar. Ele não quer que você vá para o inferno viver o tormento eterno, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Ele não quer que você vá para lá, ouvinte. Ele quer salvar a tua alma. Entregue a tua vida ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele vai te livrar da grande tentação que vai vir sobre esta terra. Esta crise mundial que foi planejada tantas vezes eles tentaram essa crise mundial, com várias epidemias. Mas nós estamos na última hora e esta crise, se não for agora, ela vai surgir mais para frente. Mas esta crise mundial, ela vai surgir para ter um único governo nesta terra, o governo do anticristo. E aqueles que aceitarem o governo do anticristo receberão o sinal da besta e perderão a salvação da vida eterna e receberá as taças da ira de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo hoje, para que você possa suportar as perseguições que virão mais para frente. Entregue a tua vida ao Senhor Jesus. A maldade do homem está lastrada na face desta terra, assim como foi nos dias do Hitler, que matou milhares de judeus e tantas outras pessoas. O anticristo, Hitler perto do anticristo, ouvinte, será como uma criança, um bebezinho. Porque a maldade de Satanás está lastrada na face desta terra, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Entregue a tua vida, compartilhe esta mensagem, ouvinte, compartilhe esta mensagem, meu irmão, minha irmã, compartilhe para quem você puder esta palavra de Deus, porque o evangelho do reino será pregado em todas as nações, em testemunhos a todas as gentes, e então virá o fim. Amém, Senhor Jesus. Querido Deus e eterno Pai, toma em tuas mãos cada ouvinte que ouviu a tua palavra, Senhor. Escreve o nome destas pessoas no livro da vida do Cordeiro, porque naquele dia, meu Pai, estaremos para sempre com o Senhor, suspenso no ar, com vestes brancas, com palmas, ó Senhor Deus, com palmas nas mãos. Estaremos para sempre com o Senhor, meu Pai, entoando um novo hino, um hino espiritual, um hino de louvor a Ti, ó majestade nas alturas. Pai, dá força para esse meu irmão, para essa minha irmã suportar as aflições que virão mais para frente nesta terra, as perseguições, mas o Senhor está conosco, ó Deus da glória, como o Senhor esteve com o teu servo Elias, sustentou Elias através dos corvos, sustentou através do ribeiro de Querite. O Senhor não desampara aqueles que te buscam, meu Pai. O Senhor diz que guardará na tentação que virá sobre o mundo inteiro. Naquele dia serão para mim um particular tesouro, como diz em Malaquias, e o Senhor guardará o teu povo. O Senhor será a nossa sombra, Senhor, será a sombra sobre nós. Ó Deus, o sol não nos molestará de dia, nem a lua de noite, porque o Senhor guardará, acampará com as suas grandes asas o teu povo na face desta terra, Deus da glória. Guarda o teu povo em tuas mãos, embaixo da sombra das tuas asas estaremos seguros. Receba esta voz de oração, em nome do Senhor Jesus Cristo.